Graça e paz, meu cordial bom dia, amada igreja. Por favor, abram as Bíblias aí no capítulo 1 de Neemias. Neemias. Quem sabe que Neemias é conhecido biblicamente, doutrinamente, como o estrategista de Deus? Levanta a mão. Então, hoje você vai conhecer um estrategista de Deus. E nós vamos aprender com Neemias a montar estratégias para a nossa vida cristã, para que ela seja próspera, para que ela seja vitoriosa. O capítulo 1 de Neemias, nós vamos dar uma passada por ele, do versículo 2 até, na verdade, o 11. Eu não vou ler, mas se você quiser ir acompanhando, vai ter uma sequência aí. A sequência, eu vou dar uma contextualizada. Nós sabemos que Neemias reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém em 52 dias, depois de 139 anos de destruição. E por que ele conseguiu? Porque ele foi um estrategista de Deus. E nós vamos tentar, nessa ministração, mostrar para todos que estão nos assistindo aqui pela internet, que ainda irão nos assistir, que é possível nós também sermos um estrategista de Deus. E a ministração, se eu pudesse dar um título para ela, eu daria um título meio que provocativo, fazendo uma pergunta: você é estrategista de Deus? É uma pergunta. Quando a gente passa a orar mais, buscar mais, a gente é levado a inquietações, a reflexões sobre nós mesmos. Eu estou nessa fase. Então, a pergunta é: eu sou um estrategista de Deus? Ou sou aquele cristão morno, mais ou menos, que não aplico as verdades bíblicas na minha vida diariamente? É uma pergunta. E aí nós vamos aprender com Neemias como ser vitorioso, e como vencer, e como montar uma estratégia, e a importância de se ter uma estratégia. Na vida secular, nós poderíamos definir estratégia como alguém que traça os passos que serão pisados, ao longo de um tempo tal. Pode ser um planejamento de médio, longo prazo, porque a caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros, concordam comigo? É uma caminhada longa, uma maratona. Eu diria que se você não tiver uma estratégia, você pode sucumbir pelo caminho e sair da rota, porque nós sabemos que o nosso mestre disse que só há um caminho. E qual a minha estratégia para me seguir esse caminho? Então, feita essa introdução, pela ordem lá, começando no 2º versículo do 1º capítulo de Neemias, a primeira coisa que Neemias fez foi preocupar. Ele preocupou com as pessoas que estavam no cativeiro, com as pessoas que não foram para o cativeiro da Babilônia, porque nós sabemos que ele foi levado cativo, e depois voltou para reconstruir os muros. Mas a cidade estava destruída. A moral do povo, os costumes, a fé, estava abalada. Ele e Esdras, que é contemporâneo de Neemias, fizeram a reestruturação, não só dos muros, mas inclusive da moral cristã do povo que estava caído. Então, lá na Bíblia, lá nos primeiros versículos, ele já começa preocupando. E quando a gente preocupa com os outros, é porque a gente está querendo servir. Um dos maiores ensinamentos do mestre é: eu vim para servir. Então eu me preocupo com o outro. Neemias, não sei se vocês sabem, ele estava a 1.500 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, copeiro de um rei, comendo do bom e do melhor, podia ficar quietinho lá.
Mas ele se condoeu, que é outro ponto, ó. Ele conheceu a situação, se preocupou e teve compaixão do povo, ó o coração dele começando a movimentar, porque ele não saiu doido para ir lá reconstruir os muros. Houve um enredo bíblico, de ordem inclusive de coração dele, porque primeiro ele preocupou, depois ele foi saber da situação. Mas até hoje o meu povo não tem segurança, eles não estão fazendo culto, estão destruídos, e já se vão quase 1 século e meio. Depois ele entrou em súplica e oração, para pedir o quê? Orientação. Nós nunca vamos chegar ao lugar desejado e necessário, que é a eternidade, se nós não passarmos pelos caminhos trilhados pelo Senhor, lembrando que os planos de Deus são melhores do que os meus próprios, para mim mesmo. A questão é que nós não nos voltamos para Ele, e às vezes não executamos o plano. Mas para executar o plano eu preciso de uma estratégia. Eu preciso fazer como Neemias, preocupou, conheceu a situação, teve compaixão, entrou em oração de dia e de noite. É uma sequência. E eu quero que vocês pensem na questão estratégica aqui, no plano espiritual. Orcedo falava aqui, primeiro é dentro, eu no meu relacionamento íntimo com Deus. Neemias não partiu para ser um engenheiro para a reconstrução dos muros, sem antes consultar o arquiteto do universo e dizer: Senhor, como eu devo fazer? Primeiro ele orou, jejuou durante meses, pedindo orientação do Senhor para fazer o que ele foi comissionado a fazer. Então a estratégia de Neemias, esse é um ensinamento importante para essa noite, nos ensina que a primeira questão que nós temos que fazer enquanto a estratégia de sermos cristãos vitoriosos é ter uma conectividade direta por meio do Espírito Santo e a partir do nosso interior, ardendo, desejo, nós passarmos a executar depois. Primeiro, link espiritual, assim como foi Neemias. Ele demorou meses preparando o seu espírito, pedindo orientação por meio de oração e jejum, até que ele iniciasse a execução, porque se ele fizesse o contrato, possivelmente ele não teria conseguido, pois se passaram 139 anos, nenhum homem que morava em Jerusalém o fez, e ele veio a 1.500 quilômetros, que naquela época 1.500 quilômetros era uma baita distância, concordam? Não tinha avião, não tinha carro, era uma viagem, mas ele conseguiu por ter feito primeiro uma estratégia espiritual, depois e somente depois, passado a executar o seu plano. Contada essa história, eu diria, preliminar, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Mas se Neemias foi um estrategista e um vitorioso, e se eu sou cristão, portanto, eu também sou, eu vou fazer algumas perguntas para levá-los à reflexão nessa noite. Se nós somos alcançados pela graça, se nós somos herdeiros, se nós somos mais que vencedores, se nós sabemos por meio das Escrituras que o homem foi criado para expressar a imagem de Deus, que nós somos templos do Espírito Santo, que o nosso nome está escrito no livro da vida e não é de lápis, tinta, que ninguém apaga. Por que que nós temos dúvidas? Isso é algo que tem me inquietado sobremaneira. Por que que nós temos medo? Por que que nós vivemos sobrecarregados, pesados, angustiados às vezes, e muitos até com depressão, etc. Por que que nós temos medo do fracasso? Por que que nós nos sentimos sempre confiantes na vitória?
Por que não alcançamos aquilo que Deus planejou para nós? É óbvio que eu poderia navegar em muitos aspectos para responder essa pergunta, mas nesse momento, nós temos aí alguns minutos, eu vou falar um ponto, que é o que eu vou me ater daqui para frente. É porque às vezes nós não temos uma estratégia. Ninguém chega a algum lugar sem saber aonde quer ir. Eu quero ir para a eternidade. Qual a minha estratégia? O que eu estou fazendo? Quais são as minhas atitudes para me chegar até lá? Essa minha ministração surgiu na leitura de um livro chamado John Haggai, que é o autor, um grande líder mundial. Ele escreveu um livro chamado Seja um Líder de Verdade. E eu peguei alguns ensinamentos, porque concordo que nós precisamos ser líder da nossa vida. Eu preciso saber o que eu quero e liderar as minhas atitudes para me chegar onde eu quero. Como eu disse, se eu não souber onde eu quero ir, eu não vou a lugar nenhum, porque eu nem sei para onde eu quero ir. E nós vamos usar alguns ensinamentos de Neemias, absorvam o que eu já disse sobre Neemias. Primeiro, espírito, fortalecimento interno, para depois executar, consultar a Deus, ter alvo, foco, e aí nós vamos passar. Eu poderia falar tantos versículos nesse momento, mas eu escolhi um, Tiago 1,6. Por que eu escolhi esse versículo? Porque quem não tem isso aqui é levado pelo vento. Tiago 1,6. Peça a Deus, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Nós às vezes pedimos, mas é com fervor mesmo, nós queremos mesmo, ou nós estamos vindo na igreja fazer aquele oba-oba, aquele negócio assim, sem muita profundidade. Neemias conseguiu porque ele preocupou, ele tomou notícia do que estava acontecendo, teve compaixão, o seu coração ardeu, ele entrou em oração. Foi então que ele buscou a estratégia de Deus, e a partir daí foi lá falar com o rei Atarxerxes para liberar ele, para ir lá construir ou reconstruir os muros. Mas ele primeiro pediu orientação, 4 meses de oração, só para ter uma estratégia para ir lá fazer a reconstrução dos muros. E agora eu vou usar alguns termos que eu diria que são técnicos do conhecimento secular, mas que nós podemos aplicar aqui. Eu tive o prazer de fazer alguns cursos de gestão. Quem aqui já ouviu falar em visão, missão e metas? Tem um ali. Quem estuda gestão sabe o que eu estou falando. E o John Haggai, que é um evangelista, um missionário que rodou o mundo inteiro e conheceu muitos líderes, ele traz conhecimentos da área de gestão para dentro do ministério dele. Como que ele conseguiu ter êxito? Ele teve estratégia. John Wesley, 230 livros. Tinha estratégia, ele não estava ao léu, não. Tinha um leme, num rumo certo, com estratégia definida, para conseguir o que ele queria, para cumprir a comissão dele. Quando a gente fala de visão, primeira palavra, nós vamos falar 3, certo? Visão, missão e meta. Visão, eu estou falando de longo prazo. Visão é enxergar longe. Para o nosso mundo terrestre, aqui no mundo nosso, a eternidade é uma visão. Estou enxergando, como diz o meu pai, lá de trás do morro. Eu tenho visão.
Então, aonde que eu estou, para onde eu vou, lá daqui a alguns anos, eu estou falando da visão. Pastor Salomão falou de visão numa ministração que me marcou. Ele falou sobre imagem. Abraão foi chamado para fora da tenda e Deus mostrou para ele uma visão, uma imagem. Está vendo as estrelas do céu, meu filho? Sua descendência será tão numerosa quanto essa. Foi a visão que Deus deu para ele, foi a imagem que Deus criou na mente dele, para ele ser o pai das nações, o pai da fé. Mas adiantava ele ter visão, que é longo prazo, que é uma coisa que você vai enxergar lá na frente, se você não cuidar do seu dia a dia. É a questão da escada. Se você quer subir uma escada, você não começa pelo 10º degrau. Por isso que é importante nós pararmos e, de forma disciplinada, montar uma estratégia. Parece uma besteira, mas não é. Porque se a gente quer ter vitória, nós temos que ter uma estratégia para alcançar nossos objetivos, incluindo a vida cristã. Incluindo a vida cristã. Quando eu falo de missão, o que o John Haggai fala? Não basta ter visão, ação. Tem que ter ação, tem que ter movimento, verbo. Se eu quero deixar de ser um músico medíocre e ser um músico bom, o que eu tenho que fazer? Fazer igual o Diego, que tem 17 anos de música, e os outros tantos que já têm 10, o professor tem 50. Se eu quero ser um grande ministrante, o que eu tenho que fazer? Buscar a orientação de Deus, ter unção, ter um relacionamento íntimo, tem que ler a Bíblia, tem que ler livros, tem que me preparar para estar apto a desenvolver a minha missão, porque missão é muito mais agora. Agora, mais ainda agora do que a missão é meta. Meta diz respeito à rotina. Eu tenho meta para conhecer a Bíblia, para ter conhecimento doutrinário sobre grandes escritores, grandes avivados da história, de ler 50 páginas por dia, de livros teológicos. É meta. Amanhã eu tenho que ler 50 páginas. E depois da manhã, se Deus quiser, mais 50. Agora nós não paramos para estabelecer as metas, porque meta é rotina. Missão é um pouco mais amplo. E visão, lá na frente. Falando de cristão, eternidade. Mas, para alcançar de onde eu estou, para onde eu quero chegar, que no caso da visão é a eternidade, eu tenho que estar aqui com metas pré-estabelecidas, com a missão. E quando eu falo em missão, eu posso falar também em comissão, sabiam? Qual a minha comissão? Comissão no reino, porque o reino de Deus é uma engrenagem, é um corpo, cada um tem o seu papel. Vamos citar alguns. Noé, a visão de Noé era o quê? Eu vou ter que construir uma arca, que é a minha missão, e a minha visão é levar a minha família a não morrer junto com todos os demais. E ele construiu uma arca no seco, acreditando, em fé que aquilo ia valer alguma coisa, e ele, evidente, foi tido como doido, é óbvio, mas ele tinha uma visão, e Deus o comissionou, através de uma missão, constrói a arca. E aí, vocês acham que foi fácil construir uma arca daquele tamanho? Meta, quantas tábuas eu vou cortar hoje? Hoje. O que eu vou fazer amanhã cedo? O que eu tenho de meta? Aí eu vou ler a Bíblia esse ano, portanto, eu tenho que ler tantos versículos por dia, meta. Eu não tenho feito orações, eu tenho que orar tantas vezes por dia, tantos minutos, não sei, cada um consigo, mas eu preciso de ter meta, e nós sucumbimos por não tê-las. Caleb e Josué, os espias foram lá, voltaram tudo com medo. Caleb e Josué teve o quê? Visão, foi negativo, isso pode ser do tamanho que for, a visão que eu tenho é que Deus já nos deu essa terra,
ela é nossa, não importa os gigantes que venham, ela é minha. Isso é visão. Mas adiantou, depois veio Josué, sucedeu Moisés, adiantou Josué ter essa visão? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se colocou à disposição, foi um general que conduziu o povo até a terra prometida, acreditando numa visão, mas acima de tudo desenvolvemos as atividades rotineiras de um líder até conseguir alcançar a sua missão. Assim somos nós. Cada um aqui tem. Eu vou citar a minha mãezinha. A mamãe é uma mulher de Deus, do lar, nunca trabalhou fora assim, foi empresária, funcionária pública, mas ela cumpriu a missão dela, filhos encaminhados nos caminhos do Senhor, linda, maravilhosa. Eu poderia ser um bandido, poderia ser tanta coisa, se ela não tivesse me ensinado. É a missão dela, porque Deus não está dizendo você tem que ser um general como Josué. Não. Quem diz que quem não limpa a igreja, para a gente chegar e sentar nesse banco, é tão importante quanto o nosso pastor presidente? Para Deus, é a missão dele, é a comissão dele. Outros foram feitos para ministrar, outros para tocar as músicas, outros para visitar uma pessoa doente. Olha que maravilha. Esses dias a minha esposa foi numa ministração, e uma senhora havia perdido o filho, era o dia do aniversário dela, o marido drogado, uma história terrível. E uma irmãzinha, simplesinha, comprou um bolo de R$30, e foi fazer uma visita para essa senhora. E ela desabou. Por quê? Nossa, por que você veio aqui? Porque eu fui comissionada por Deus para te fazer uma visita, minha irmã. Eu sei que é seu aniversário, e eu vim aqui te abraçar. Pois é, e ontem eu perdi meu filho, e eu estou aqui sozinha, porque meu marido está drogado aqui na esquina. Olha a comissão dessa senhora, levar alívio, ouvir, levar esperança, levar amor, levar abraço fraternal. Então Deus não está preocupado se a sua comissão é extraordinariamente grande à luz dos homens. Eu falei isso aqui hoje cedo, Deus quer o seu coração, é isso que Ele quer. Abraão também, eu comecei a falar de Abraão. Abraão foi para uma terra prometida que ele nem sabia para onde era, ele saiu, entre aspas, no escuro. Fé. Se Deus te comissionou, eu falei assim, mas eu fazer isso? Não dou conta não, foi você, meu filho. Mas vai pela fé, que você chega lá, eu te capacito. Estabelece as metas. Luta. Procura com ardor, com vontade de coração, com desejo de alma, que eu te dou. Preste atenção nessa frase. A visão de Deus, hein? Tantos de nós saímos estabanadamente para conseguir conquistar coisas nesse mundo sem ter visão de Deus. Primeira coisa que eu falei lá atrás é visão que? Primeiro espiritual. Espiritual é Espírito Santo, é um instrumento de Deus para comunicar conosco. Então eu tenho uma visão de Deus. Essa visão gera direção acertada. Gera em nosso coração devoção, desejo. Já as missões, ou missão, e as metas geram, presta atenção, objetividade e ordem. Quando eu falo de objetividade, é ser objetivo. Eu quero conhecer muito da palavra de Deus. Mas eu preciso ser objetivo. Quantas páginas da Bíblia eu vou ler por dia? O quanto eu vou me dedicar aos estudos? Eu quero ser um professor da escola bíblica, que eu acho fantástico. Que bom. Quantas horas você vai estudar por dia? Quantas horas você vai estudar para vir aqui fazer uma ministração, falando em nome de Deus, de forma preparada, didaticamente, e muito mais ainda, de forma de unção? E eu vou mais longe agora. Quanto que você vai lá fora no mundo te legitimar com as suas atitudes a estar aqui em cima? Para mim é o mais difícil.
Estudar é fácil, eu acho. 30, 40 horas para fazer uma ministração é o mais fácil. O difícil é eu, no dia a dia, ser cristão autêntico, agir com ética cristã, dar exemplo e ter legitimidade, sentir pertencente ao reino de Deus. Por que eu sou? Porque eu faço o que meu pai manda eu fazer. E eu erro mesmo, mas ele já mandou o filho dele e tem a cruz. E a cruz foi para isso mesmo. Já que nós não damos conta, ele mandou o filho dele para pagar os pecados. Quem somos nós? Quem somos nós na fila do pão para dizer que vai fazer isso, a não ser pela cruz? E aqui vem uma dica. Essa é boa, hein? Hashtag fica a dica. Para sabermos qual é a nossa visão, a nossa missão, nós temos que ter sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Sem isso, às vezes demora horas, às vezes anos, até mesmo para que seja executado uma visão. Um dos maiores avivados, Evan Roberts, do Reino Unido, ele teve uma visão aos 13 anos, de um avivamento, e somente aos 26 anos esse avivamento foi concretizado. Outra palavra que cabe aqui, perseverança. Cristão não pode ser mole, não. Cristão tem que ser firme. É amanhã cedo, você pegar tudo que você ouviu e falar assim, agora é comigo. E eu vou fazer. E eu quero. E eu vou ter disciplina. E eu vou estabelecer as metas e vou cumprir as metas. Então, olha só. Nós temos então ação ou omissão, porque eu tenho que fazer algumas coisas e deixar de fazer outras, concorda? Para me estar aqui, eu tive que deixar de fazer algumas coisas que eu fazia, porque senão eu não teria legitimidade para estar aqui. E eu passei a fazer outros que eu não fazia. Então eu passo pelo fazer ou não fazer. O mesmo autor fala assim, nós erramos demais, então nós temos que ter uma estratégia para lidar com o erro. E eu vou dar outras dicas para vocês, que ele deu. Eu li o livro. Ele fala assim, você procrastinou, às vezes no chamado, às vezes uma comissão que você recebeu e você não avançou conforme deveria. Primeira coisa que ele fala, são 9 passos. Primeiro, admitir o erro no momento em que tomamos conhecimento dele. Nós estamos na época da omissão, né? Não, isso não é comigo, não foi eu, foi fulano, foi ciclano, isso não é culpa minha. O cristão tem posição. Quando eu erro com meu filho, que é extremamente crítico, inteligente, eu tenho que chegar para ele pedir desculpa. Não é porque eu sou pai dele, que eu mando nele, que eu tenho que ficar errado de autoridade. Quem manda sou eu. Errou, admite o erro. Primeiro ponto. Segundo, assumir responsabilidades. É duro. Não é fácil não, eu estou falando só coisa difícil. Terceiro, avaliar os prejuízos. No exemplo que eu estou dando da comissão, por exemplo, que você recebeu e não fez o que tinha que fazer, quantos anos eu perdi? O que eu preciso fazer para minimizar o prejuízo que eu tive, recuperar o tempo perdido? Ou qualquer outra coisa, às vezes não é em relação ao tempo. Eu omiti em alguma tarefa que eu deveria ter feito ontem, não fiz. Agora eu faço hoje. Fazer um estudo sobre as possíveis causas do erro, isso é mega importante, hein?
Eu errei, já detectei, os prejuízos são esses, agora eu vou conseguir avançar, vou ter uma perda aí e tal, mas daqui para frente eu não vou fazer o mesmo erro, porque eu errei por causa disso, e agora eu não vou cometer o mesmo erro. O meu ponto fraco enquanto cristão é não orar. Que é o meu? Muito, né? Orar a gente ora, mas é pouco. Concorda comigo? Quem está nessa aí? Eu estou, e eu admito. Mas agora eu vou orar, e eu vou ter disciplina, porque minha meta é essa agora. Eu não como 5, 6 vezes por dia, eu não alimento meu corpo, eu também vou alimentar meu espírito agora, todo dia, muitas vezes por dia. Não, a minha fraqueza é questões ligadas à sensualidade. Tenho a dizer para vocês, me permitam dirigir aos homens, teoria do abismo. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria. O pastor Eudes um dia falou sobre isso aqui. Imagine que isso aqui é um abismo, uma mulher bem bonita, você vai lá perto e fica olhando, cuidado, você vai cair, não beira. Esse é o seu ponto fraco? Descobre qual que é. Essa é a causa? Não vá lá no abismo, nem beira ele, não se coloque em teste, porque você é fraco, nós somos fracos, e alguns são fracos em um ponto, outros são fracos em outro ponto, nós precisamos descobrir os nossos, e tomar cuidado, vigia vaso, recuperar o que for possível, porque às vezes nós pensamos, não tem a cruz, e os pecados são perdoados, as consequências não. Você cometeu adultério e fez um filho, existe ex-filho? Imagine os traumas num filho fora do casamento. Você arrependeu, Deus te perdoou, Jesus fez a obra da cruz, você está redimido, lavado, mas o filho, você vai ter que cuidar dele, vai ter custos financeiros, custos emocionais, não tem jeito de fugir disso, as consequências ficam. Eu matei, e arrependi amargamente, encontrei Jesus, muitos se encontram dentro da cadeia, mas vai ficar preso de 6 a 20 anos, são as consequências, há custos. Importantíssima essa próxima, que é a 7ª, rever o nosso modus operandi, de modo a não cometer o mesmo erro. Qual foi a forma que aconteceu para mim chegar nesse erro? Foi lá no meu trabalho, e eu não estava intencionado absolutamente nada em relação a isso, mas a secretária que eu conheci, e aí nós fomos nos envolvendo, e quando foi. Então muda o modus operandi, vaso. Muda e faz a curva para o outro lado, porque vai dar BO. Então nós precisamos rever. Olha o tanto de coisa que o autor está dizendo para a gente fazer, para a gente não cometer o mesmo erro. E ele fala assim, nós precisamos também, 8º, usar o erro como placas sinalizadoras. Eu costumo dizer assim, o Espírito Santo, quando você está em comunhão com ele fala assim, meu filho, usando placa, né? Vira para a esquerda, não vai aí não. E você entesta, conhece esse termo? Entestado, teimoso. Pois é. E vai e comete o erro. E mais, errei, passei por tudo isso, ok. Qual a sua nova estratégia? Você precisa de executar o novo planejamento. Se você já errou, agora você não vai errar, você vai fazer isso ou aquilo, deixar de fazer, tal, e eu tenho um plano agora para mim não sucumbir de novo, e eu vou executar o novo planejamento, porque agora eu estou atento, e agora eu tenho chance de não errar. Mas a gente sai doido, e nem vê, aliás, é o pior erro, é a cegueira espiritual. As pessoas não conseguem nem chegar a ponto de ver isso aqui, e enxergar que está errando,
Por isso que está sofrendo, por isso que tem uma vida medíocre. Mas tem muita gente que não consegue dar nem o primeiro passo, que é se enxergar. Vamos passar por algumas conclusões. Existem atos, eu chamo de atos personalíssimos. O que são atos personalíssimos? Só você pode fazer. Tem jeito de alguém ler a Bíblia para você, meu irmão? Tem jeito de alguém estudar para você? Tem jeito de alguém tocar violão e você aprender porque ele tocou? Não tem jeito. São atos que você faz. Olha um exemplo idiota. Regime. Tem alguém que pode fazer regime por você? A evolução espiritual é a mesma coisa desses exemplos banais que eu estou dando. A mesma coisa. Ou você faz, ou ninguém pode fazer por você. No máximo, você vai pedir orientação a pessoas que estão numa caminhada mais avançada do que você, para ele te ajudar a você caminhar, mas você que vai ter que caminhar. São escolhas, e a vida, ela é reflexo das nossas escolhas. Escolheu certo, agiu certo, prêmio. Não escolheu, a própria não escolha já pode trazer problema, porque tem que ter posição. A omissão também traz problema. Não se posicionar, principalmente alguns que, por exemplo, o pai, que é o líder, não toma posição dentro de casa, omissão. Um livro que eu li, chamado, o autor chama Irmão Laurence, é um pensador, meio que filósofo, mas ele fala umas coisas interessantes. Ele fala assim: para nós sabermos a nossa estratégia, para a gente desenvolver espiritualmente nessa caminhada, nós precisamos praticar a presença de Deus. Quando ele fala de praticar a presença de Deus, ele fala assim: a ideia dele, a hora que um vento passar e levar uma folha, você fala assim, foi Deus. Ele fala assim no livro. Praticar, tudo é Deus. E interiorizar isso. Prática, rotina, hábito. Isso vai se transformando em hábito. Verbo depender. Nunca, jamais tente fazer isso que eu estou passando sem saber que você depende do Espírito Santo. Dependência total. A obra é dele. Essas missões difíceis, de tudo que eu estou dizendo aqui, você só pode fazer se você estiver acompanhado, e muito bem acompanhado, que é o Espírito Santo de Deus. Sozinho não vá, porque você não vai conseguir. Não há a menor probabilidade mínima que seja de você conseguir, sem ser por meio da obra do Espírito Santo. Esquece, nem tente, você vai perder seu tempo, e vai frustrar. Esses dias eu li um livro, O Vinho Novo é Melhor, peguei para mim, Robert Thorne. Ele fala, então eu posso falar que é um livro público, virou um grande evangelista, um grande missionário espetacular, África e Ásia. Até os 37 anos ele era viciado em álcool. Algumas vezes ele deu um supapo com a dona dele. Você pensa. E ele chama isso de novo vinho, porque aos 37 anos ele bebeu um vinho. Depois dos 37 ele conheceu Jesus e passou a fazer o que o Espírito Santo mandava ele fazer. Transformou a vida dele. Por que eu estou contando essa história do Robert Thorne, sei lá? Porque nós precisamos ter posição, tomar a decisão. Qual que é a decisão? Não, eu vou montar a minha estratégia, eu preciso melhorar como cristão. Eu tenho uma comissão que eu ainda não desenvolvi, e eu fui comissionado. Tem gente, e eu sei de alguns,
que foi comissionado na adolescência. E ainda assim, está da minha idade, né? Está maduro, e não fez o que Deus mandou fazer. Essa pessoa nunca vai se realizar. Ela vai ter sempre um vazio, uma tristeza. Por quê? Porque ele recebeu a capacitação, ele recebeu o poder do Espírito Santo. Falou: pode ir, meu filho, vá na fé, eu estou contigo, jamais te abandonarei, pega firme. Aí vai falar assim: mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou encontrá-lo? Gente, o Espírito Santo já está em nós. Só que o Espírito Santo é sensível, ele não é atrevido, ele só fica onde ele é convidado. Nós temos ele à nossa disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 anos, 300 dias por ano. Basta nós procurarmos. Nós precisamos estabelecer, já finalizando, metas tangíveis. O que são metas tangíveis? Metas que eu, enquanto ser humano fraco, consigo cumprir. Porque o impossível quem faz não somos nós, o impossível quem faz é Ele. Eu apenas executo as metas que foram propostas dentro de uma estratégia, de uma missão, de uma visão que Ele me deu. E eu preciso ter comunhão com Ele, porque senão eu nem vou saber qual que é. Eu quero ser uma boa mãe, conduzir meus filhos para os caminhos de Deus. Parabéns, mãezinha. Você tem uma estratégia? Eu vou levar meus filhos para a igreja, eu vou batizá-los, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Meta. Todo dia orar por eles. Meta. Confiança. Mas eu prometi para mim mesmo, de um tempo, pouco tempo para cá, que eu ia falar mais das minhas fraquezas. Vocês sabiam que isso demonstra fortaleza? Porque a gente fica escondendo as fraquezas da gente. E quando a gente tem coragem de falar, de encarar elas, a chance de nós vencermos elas se tornam maiores. Eu me considero muito vitorioso, mas eu tenho pouca confiança em Deus. Isso eu desmereço a obra da cruz, eu me envergonho, sabia? Eu preciso aumentar minha confiança. Dos 12 espias, 10 cascou fora. Vou lá, nada, tem gigante. Só 2 que falou: não, é nós. Você é dos 10 ou dos 2? Confiança nos leva a paz, tranquilidade, serenidade. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Tudo Ele fará, porque Ele me ama. Eu fui acolhido por Ele. Ele é dono do mundo e eu sou filho dEle, herdeiro dEle. E aqui, para concluir, uma coisa que eu escrevi há pouco, eu vou chamar de sonolência espiritual. Sonolência espiritual é aquele crente que está meio sonolento. Ele cuida das coisas da terra como se não existisse o eterno. Está meio dormindo para as coisas importantes. Faz muita coisa importante, mas deixa de fazer as prioritárias. E está meio sonolento. E isso repercute na igreja, na nação e no planeta. Meio dorminhoco. Cristãos adormecidos. E cristãos adormecidos estão sempre em perigo. Porque se estão adormecidos, nós estamos algumas semanas, já estamos na 10ª semana, falando sobre avivamento. Cristão adormecido não é cristão avivado. E cristão que não é avivado é murcho, triste. Não tem meta, não tem missão, muito menos visão.
não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Está sonolento espiritualmente, não está atento. Falou, opa, deixa eu cuidar do mais importante. Aliás, não é o mais importante. Eu vou deixar de fazer coisas importantes, inclusive. Porque agora eu vou cuidar das coisas prioritárias. Quais são as coisas prioritárias? Você está preocupado com alguns anos, se é que ainda temos, porque nós podemos morrer agora, qualquer um de nós. Ou você está preocupado com depois, que é eterno? Mas a gente está fazendo escolhas erradas. Cristãos inativos. Jeremias fala assim: por que nós, ao invés de bebermos água da fonte viva e inesgotável, nos conformamos com cisternas? A água é vida. Cisterna é um local. Imagina uma cisterna que você não deu fundo, não sei se vocês sabem o que é isso, que ela é suja, a água dela é barrenta. Nós temos um rio de água viva que transborda e que nós podemos experimentar, inundar nele. Mas às vezes a gente fica na cisterna, rotas. Ele fala exatamente isso. Nós escolhemos as cisternas rotas, ao invés de escolhermos o rio de águas vivas. Triste isso, mas é verdade. E aí eu vou fazer algumas provocações. Eu ando meio provocativo esses dias, comigo mesmo, e a gente fala o que a gente está sentindo, concorda? Cadê as almas sedentas, ativas, que querem de fato fazer valer a pena? Eu sou cristão, mas eu não sou cristão de verdade. Acordados, que vencem as dificuldades, que mantém companhias saudáveis. Esses dias eu falei isso aqui, a pastora Alba quase derrubou a igreja. Povo de Deus anda com o povo de Deus. Cuidado com quem você anda. Cuidado. Nós somos muito frágeis. Nós somos encostar em quem está mais adiante na nossa caminhada, na caminhada cristã, para que nós possamos ser induzidos, estarmos entusiasmados e continuar a caminhada. E aí eu vou fazer aqui um chamado: acorda, você que dorme, porque o sono de Jacó não pode ser de anjos, pode ser de demônios que está te atrapalhando a montar a estratégia para você ser vitorioso na sua vida. Cuidado. Nós acostumamos com a graça, concorda comigo? Nós acostumamos vir na cerimônia da Eucaristia, comer o pão, tomar o vinho e ir embora para casa, como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos dar uma sacudida. Uma sacudida, esse é o nome. Montarmos a nossa estratégia. Termos uma visão. Estabelecer a nossa missão. E amanhã, segunda-feira, cedinho, acordar com metas estabelecidas para o dia. E terça-feira, de novo. Quarta, de novo. É isso, pastorzão.